Agora, é o que a gente fala sempre, né? Vai ser difícil segurar esse Flamengo até o fim da temporada. É um time com um elenco impressionante, todo mundo vive boa fase, jogadores muito decisivos, como disse o Bruno. O Santos está agarrando muito. A defesa que o Santos fez no chute do Patrick, a queima-roupa, que ele espalma pro travessão, é defesa ali. O Cássio fez uma defesa hoje também impressionante na cabeçada do Cano, que a gente vai falar sobre o jogo do Fluminense contra o Corinthians daqui a pouco. Agora, é um Flamengo, né, Bernardo, que é difícil você não colocar como favorito na Copa do Brasil e na Libertadores. Pelo que vem jogando, pelo elenco que tem, pela boa fase de todos os jogadores, você não vê jogador em má fase no Flamengo, nesse momento. E 13 jogos de invencibilidade, é um Flamengo que dificilmente não é colocado como favorito. A gente não está dizendo que já ganhou, mas como favorito ao título da Copa do Brasil e da Libertadores. Só não é também favorito ao brasileiro, graças à pessoa que eu mais amo nesse mundo, o Paulo Souza, aquele horroroso que conseguiu tirar o Flamengo da briga do título brasileiro. Ele conseguiu praticamente tirar o Flamengo da briga do título brasileiro, mas de resto, né, B? É impressionante. Esse time vem jogando e como os jogadores são tranquilos e decisivos nesse Flamengo. E as mudanças que são feitas, né, cara? Porque o Fabrício Bruno entrou bem demais mais uma vez, né? Entra no lugar do Davi Luiz no intervalo e joga bem demais. Agora, o mal, dentre outros, que o Paulo Souza fez ao Flamengo foi quase que decretar o fim da carreira do Felipe Luiz. Não por ele nunca disse isso textualmente, ele nunca verbalizou isso. Mas o Felipe Luiz com o Paulo Souza não jogava absolutamente nada. E que partidaça fez o Felipe Luiz hoje no Morumbi. Veja, o futebol foi cruel com o São Paulo hoje. O São Paulo não merecia perder por 3-1, mas quando a gente fala justiça ou injustiça no futebol, a gente cita geralmente a arbitragem. A arbitragem foi correta do Anderson Daronco hoje. O Flamengo teve as oportunidades, e como o Bruno falou, você falou, o Flamengo vai acumulando lá, foram 7 oportunidades, só meteu 3 bolas no fundo da rede. Por quê? Tem jogadores que são mais capacitados. Quando tá na cara a cara do gol, você pega o Igor Vinícius, tá cara a cara com o goleiro, é uma coisa. O Gabigol cara a cara com o goleiro é outra. O Gabigol não jogou nada, mas teve 2 oportunidades. Numa isolou uma bola, na outra meteu pro fundo do gol. O Pedro, mais uma vez, foi bastante brigador, né? Agora, foi o São Paulo que jogou no limite, assim, para o São Paulo desclassificar o Flamengo, e eu acho que tá muito encaminhada a vaga pro Flamengo. O São Paulo teria de jogar o máximo do que podia, e eu acho que o São Paulo fez isso hoje. E o Flamengo não jogar tão bem. Acho que não foi uma grande partida do Flamengo. Dessa última série aí de jogos do Flamengo, definitivamente não foi dos melhores jogos. Isso vai acontecer, né? Fica o alerta, o Dorival tem coisas a ajustar nesse time, sobretudo na saída de bola quando está sob pressão. E a gente imagina aqui numa suposta final de Libertadores contra o Palmeiras, por exemplo, Palmeiras pressionando demais, agredindo demais a saída de bola do Flamengo. Acho que teve esse problema hoje, né? O Flamengo usou muito da bola longa, do chutão, né? Principalmente com o goleiro Santos, foram 64 ao longo de todo o cotejo de hoje. Mas enfim, uma grande vitória do Flamengo, que encaminha a vaga. Vai ser muito difícil o São Paulo. Primeiro, ter outra atuação como teve hoje, e agora com uma diferença de 2 gols pró-rubro-negro. O Flamengo está com a vaga encaminhada para a final. E Fábio Piperno e Vamp, eu acho que a gente tem que falar do senhor Everton Ribeiro, hein? O Everton Ribeiro tá jogando muita bola desde que o Dorival Júnior chegou no Flamengo. Senhor Paulo Souza tentou trocar ele de lado, ferrou com a vida do Everton Ribeiro, assim como ferrou da grande maioria do Flamengo, aquela desgraça de treinador. O Everton Ribeiro, chega o Dorival Júnior, tá jogando muito. Hoje, pra mim, foi o jogador mais decisivo do Flamengo. Participou das jogadas de gol, chamou, ele sempre chama a responsabilidade. O Everton nunca se esconde em jogo. E, o Vamp sempre fala, talvez possa ser lembrado pelo Tite ainda, Vamp. Porque o Everton Ribeiro foi convocado pelo Tite durante um bom tempo e, de repente, parou. Aí, se eu fosse o Everton Ribeiro, eu mandava o Paulo Souza para aquele lugar, porque graças a ele, o Everton Ribeiro parou de ser convocado para a seleção brasileira.
Então eu não vou parar de falar, porque ele prejudicou muito o jogador Mas do Flamengo. Mas é toda hora. Agora, vai ser toda hora. Desapega. Não vou desapegar. É isso. Até porque o empresário dele falou que sapo voa, que é fazer graça. Não é essa do sapo, hein, pilhado? Ele fez ironia depois quando o Flamengo... Quando o Dorival isso... Júnior chegou, o Flamengo perdeu pro Inter. Isso. E aí ele fez uma gracinha, falando que nada tinha mudado, que sapo não voa. Sei lá o que ele falou de sapo. Eu sei que ele falou de sapo. É sapo de fora não chia. É isso. E o Everton Ribeiro tá jogando um bolão. Olha, ele tá jogando um bolão. Mas antes de falar do Everton... Não, e ele é um jogador inteligente, técnico. Ele não precisa ficar jogando, ele não precisa ficar confinado de um lado só do campo. Eu prefiro até mais quando ele se movimenta com maior liberdade e tal. O que chama bastante atenção, né, é que o São Paulo, ele chegou a ter uma superioridade contra o Flamengo. Até no momento que o Flamengo era melhor, o São Paulo eliminou o Flamengo na Copa do Brasil em 2020. O São Paulo, entre 2017 e 2021, ficou 9 jogos sem perder para o Flamengo. E aí agora a superioridade do Flamengo é assustadora. É assustador. Porque agora o Flamengo, nas últimas 5 partidas que teve, venceu o São Paulo e os números são impressionantes. São 16 gols marcados pelo Flamengo em 5 jogos, média de mais de 3 por jogo, além de apenas 2 gols sofridos. 16-2. 16-2. E o negócio é o seguinte, também não dá pra gente falar, pô, que vexame do São Paulo. É que o Flamengo é muito mais forte hoje que a grande maioria dos times do futebol brasileiro. Com esse elenco que tem. O Rodrigo Viga, Vamp, tá no Rio de Janeiro, deve estar eufórico. Rodrigo Viga... Olha o sorrisinho dele, Vamp. Ô, Viga, o Vamp apostou 500 comigo de novo. Ele falou, ele tá feliz que o Rodinei vai renovar. De novo ele apostou 500 comigo, Viga. O Rodinei vai renovar, meu Deus do céu. Tu não se remenda, não é, ô Baiano? Tu não se remenda, não. Pelo amor de Deus, rapaz. Tu gosta de perder, né? Ô, Pilhado, boa noite pra você. Pra nossa... A gente fala daqui a pouco sobre isso, agora a gente pode dizer. Ó, a conexão do Viga tá falhando um pouco, mas tem que reconhecer, né, Vamp? Não é também falar, o São Paulo... Ninguém tá falando que o São Paulo... Não, eu sei, falando não, eu tô falando uma opção agora, que eu penso de ter mais um atacante. Você enfrentar esse Flamengo hoje. Qualquer time. O Flamengo dentro de casa... Talvez só o Palmeiras. O Palmeiras, pelo tempo de trabalho, e alguns jogadores individualmente do Palmeiras, é diferente de tudo. Você não vai dizer que em um jogo Flamengo e Palmeiras, que a gente viu aí agora no final de semana, que o Dudu não vai cair pra dentro, que o Rafael Veiga não vá dentro, que o Rony não vá, né, que o Danilo não chegue na área. Aí sim, as opções até de banco do Flamengo é melhor na troca, né? Com a chegada aí você vê que nem contratou 2 caras que nem estreou ainda, né? O Varela e o Pulga. O Pulga, né? Nem... Quando eu falei que o Rodinei vai começar a arrebentar, calma, não acabou a temporada, espera pra renovar depois de tudo. Hoje no primeiro tempo, hein? Mas é o Rodinei. Não. Você não vai querer falar mal do Rodinei. Não, ele hoje. sofreu no primeiro tempo, não estou falando mal. É uma constatação, Pilhado. Porque o Rodinei tá jogando muita bola nesses últimos jogos no Flamengo. Ele ofensivamente está muito bem. No primeiro tempo ele sofreu bastante, é um fato isso. Sim, com o Patrick ali pela esquerda. Exato, o Patrick e o Reinaldo, no primeiro tempo, porque ele saía os 2 times jogaram exatamente do mesmo lado. Isso, os 2 times jogaram do lado esquerdo. Ele saía para pegar o Reinaldo. E aí o Thiago Maia vinha fazer a cobertura o tempo todo do Rodinei. Patrick, né? Do Rodinei para marcar o Patrick. Então, o Thiago Maia dava o fundo o tempo todo. Por quê? O Vampeta sabe disso melhor do que eu. É canhoto, né? Ali pelo lado direito, ele sempre dava o bote para cá. E aí o Patrick passava por ele. Foi um inferno ali no primeiro tempo. O Dorival tem de arrumar isso. Ele melhorou a situação com a entrada do Fabrício Bruno no lugar do Davi Luiz. O Fabrício Bruno fez uma partidaça hoje, mais uma vez. Agora eu queria chamar a atenção para um detalhe, rapidamente, do gol do João Gomes, né? Porque o João Gomes geralmente joga pelo lado esquerdo e o Everton Ribeiro pelo lado direito. A movimentação é tão grande. Eles trocaram de lado, né? O passe... por isso que eu gosto de ver o Everton Ribeiro mais solto. O Everton Ribeiro apareceu do lado esquerdo. Exatamente. E o João Gomes aparece pelo lado direito, correndo desde lá de trás, acompanhando a jogada. Muito inteligente, né? De forma muito inteligente até. É um time com uma movimentação absurda ofensiva, uma qualidade muito grande. Você chega num clube como treinador, o treinador chega, tá aqui o plantel é esse. Aí o treinador tem que olhar o plantel de 28, 30 jogadores, o que eu tenho de melhor aqui? O que eu tenho de melhor são meus zagueiros. Os zagueiros melhores do que os atacantes. Você tem que fazer já um time com 3 zagueiros. Né?
O cara do Flamengo não. O Flamengo tem opção pra tudo. Se ele quiser jogar com 3 zagueiros, tem zagueiros bons. Quer jogar com 3 volantes, homens de meio campo, tem jogadores bons. Quer jogar com 3 atacantes, tem essas opções. O São Paulo, quando você olha, o São Paulo hoje tem as opções ofensivas, são melhores do que defensivamente. São melhores. Sim. Você pega. Perdeu lá o Arboleda. Perdeu a Arboleda, tudo. O Miranda não jogou com o cartão. Então é isso que eu tô falando. Você não pode abrir mão disso. Se eu tenho aonde que eu olho o plantel, se eu tenho o Luciano, o Caleri, Nicão, tudo bem. Eu posso jogar com 3 volantes, com 3 zagueiros, mas não vou abrir mão da onde eu tenho o mais forte, que é o ataque. E Vamp, falando em ataque, a gente estava vendo o jogo junto, e você ainda falou, teve uma jogadaça do Pedro, que deu até pena do Rafinha, né? Que ele arranca, o Rafinha não Você sabe consegue. que é aquele passe, né? Já saiu, já dando um passe, fazendo o Felipe Luiz que dá o passe pro Pedro. Felipe E Luiz fez uma partidada. E ele não consegue, o Rafinha não consegue acompanhar o Pedro com a explosão. O Pedro deixa o Gabigol numa posição excelente e o Gabigol perde o gol. E aí você fala, calma que ele vai perder, mas ele perde vários e ele faz. Eu falei, E é verdade. Ele fez o gol dele e, ó, é o 8º gol dele contra o São Paulo. Deixa eu te falar. É carrasco do São Paulo. Ele podia ter feito o primeiro, esse aí que ele perdeu, e depois perder outros em sequência. Mas no jogo ele vai ter que perder gol. Mas ele vai fazer o dele. Né? Na hora eu falei. E você pega, né? Tá dando tudo tão bem, Pirada, que quando o Dorival saca o Gabigol e o Everton Ribeiro, os dois juntos, ele sai feliz, cumprimenta e tal. Não tá tendo aquilo que a gente tava com medo, né? Aquela vaidade, Há né? 3 meses da Copa do Mundo, o cara é jogador de seleção, ele, o Everton Ribeiro, o próprio Cebolinha já foi da seleção ali. Todo mundo sonha individualmente na sua vaidade pessoal de uma Copa do Mundo, principalmente jogadores de seleção. Ele tá saindo na paz de Deus. Talvez se fosse o Paulo Souza o treinador, é verdade mesmo, ele seria, né? O saiu de boa, tranquilo, não reclamou de nada. Tá fluindo tudo muito bem, né? Respeitando ali o treinador. Agora, o Gabigol tem isso, né, Bruno? O Gabigol, muita gente fala, eu já escutei muito rubro-negro, tem que botar o Gabigol no banco. Eu discordo. Eu acho que o Gabigol no Flamengo, ele não pode ser banco. Ah, mas por quê? Só porque ele fez no passado? Não. Porque Ele é o o principal Gabigol... jogador do Corinthians, Não, do Flamengo. ele é um cara que ele tá no Flamengo desde 2019. Sim. Ele nunca teve uma má fase. Você pode dizer que ele teve um momento ruim, mas o Gabigol nunca ficou um grande período sem fazer gol. Pô, 2019, 2020, 2021, 2022, 4 anos. Um atacante não ter um jejum de gols, porra, não dá pra falar do cara. Ele é muito bom e os números dele são fantásticos. Ele perde alguns gols, sim, tem alguns gols que você fala, ele não podia ter perdido. Teve aquele com o Atlético Paranaense que ele mandou na trave, podia ter matado o jogo. É tão bom, vai, um certo sufoco no final. Hoje teve a bola no pé dele para fazer 2-0, mas depois ele fez o gol. Ele é muito grande no Flamengo, ele é gigante, joga muita bola, é um ótimo jogador. Assim, essa questão, às vezes, dele perder alguns gols que ele deveria ter convertido, talvez faça diferença para outras coisas da carreira dele, que é brigar por uma vaga na seleção. Talvez isso aí tenha um peso. Ou até... Lá na Europa não foi exatamente isso que aconteceu, tem outras coisas, mas talvez se ele fosse hoje para um mercado europeu, talvez isso tenha um peso ali quando ele for brigar por espaço no time dele, que ele que ele jogaria lá, colocando essa possibilidade. Mas aqui no Flamengo não tem como, ele é muito grande no Flamengo, ele é fundamental para esse momento que o Flamengo vive, momento não, né, para esses anos que o Flamengo tem de muitas conquistas desde 2019, e ele, na história do Flamengo, ele é gigante, então não tem, ele decide muito jogo, ele perde gol, mas ele decide muito, o Gabigol é gigantesco no Flamengo. E Bernardo Ramos e Piperno, Flamengo segue sem sofrer gols não, sem perder com o Davi Luiz e Léo Pereira, hein? Davi Luiz e Léo Pereira ainda não perderam, se eu não me engano já são 14 jogos com essa dupla de zaga no Flamengo e o Flamengo ainda não perdeu. O Rodrigo Caio tá voltando também agora em setembro. Mas o Rodrigo Caio ele pode voltar, mas não dá mais pra ele também. Não dá pra tirar o Léo Pereira. Não, tô falando que vai voltar mais no zagueiro. Eu acho que ele volta para. Tenho até pena, porque é um cara que é super dedicado, é super disciplinado. É ótimo jogador. É ótimo jogador, mas parece que não dá mais. Pra ser titular, parece que não dá mais. Porque ele entra, joga 3 jogos, sai. Eu acho que e o Léo Pereira se firmou. Pirado, acho que a questão hoje é Davi Luiz versus Fabrício Bruno, cara. Fabrício mesmo? Bruno tá jogando muita bola.
E mais Mas o Léo uma Pereira vez- também cresce muito com o Davi sim, Luiz. sim, os dois, os três estão jogando bem, né? Acho que o Pablo distou um pouquinho em relação aos três, mas o que o Fabrício Bruno jogou mais uma vez hoje foi um absurdo. Ele melhorou a defesa do Flamengo. O Flamengo melhorou defensivamente a partir do momento em que ele entra no lugar do Davi Luiz. Até era pelo lado em que o Flamengo sofria mais no primeiro tempo, né? O lado direito da sua defesa. Ele entra ali e foi, assim, rechaçou uma série de bolas, né? Pelo alto, por baixo. Foi muito bem o jogador, acho que o ponto é esse hoje. Pô, peraí, o Davi Luiz é intocável nesse time? Não dá pro Fabrício Bruno ser titular? Não sei, eu tenho dúvidas.